3 tipos de casa que travam a vida de qualquer pessoa. Será que a sua casa é esse tipo de casa âncora? Bom, hoje a gente vai aprender sobre esses 3 tipos muito comuns de ambientes que impedem que a pessoa prospere, que travam a pessoa e fazem com que a pessoa fique ali num período de procrastinação. Bom, eu sou Elaine Alberico, eu sou arquiteta holística, eu trabalho com a decoração do bem-estar e a decoração holística, e aqui nesse canal você aprende sobre isso, tanto para aplicar no teu ambiente, seja casa ou seu ambiente de trabalho, ou até para você agregar aí na sua profissão de arquiteta ou de designer de interiores. Então, se você ainda não é inscrita no canal, por favor, se inscreva agora para me ajudar a compartilhar esse conteúdo maravilhoso e ainda ajudar a espalhar a decoração do bem-estar pelo mundo. Vamos lá, vamos entender o que seria uma casa que trava a própria vida. Nós trouxemos aqui 3 aspectos, mas antes é importante a gente entender que o ambiente é sempre um reflexo das pessoas que estão ali. Tanto as pessoas que moram, quanto as pessoas que trabalham. Ela é um molde, ela é uma consciência viva das experiências, do que a pessoa pensa, do que a pessoa sente e também dos comportamentos das pessoas que estão ali. Então é importante que quando a gente olhe para um ambiente, a gente não se coloque num papel de vítima. Ah, eu moro nessa casa, essa casa que está atrapalhando a minha vida, que está travando os meus projetos novos. Não, a gente sempre precisa entender que existe uma compatibilidade energética entre o ambiente e as pessoas que estão ali. Então, por algum motivo, por alguma energia, você vive aonde você precisa para você aprender e evoluir. É óbvio que a gente não quer viver num ambiente doente, então por isso você está aqui, para você entender se o seu ambiente, se a sua casa ou seu negócio está doente e, claro, transformá-lo numa ferramenta de bem-estar, numa ferramenta de evolução espiritual. Então vamos lá. O primeiro ambiente que trava a vida de uma pessoa é uma casa do passado. O que seria a casa do passado? É aquela casa onde tudo traz uma memória do que já aconteceu. E muitas vezes essa memória ela não é positiva, é uma memória que traz algum tipo de transtorno, algum desequilíbrio emocional, uma tristeza, uma vingança, uma raiva, um ódio. E isso reverbera no espaço. Normalmente é aquela casa que tem fotos de pessoas falecidas, mas que a pessoa ainda não superou aquele luto, relacionamentos anteriores, tem imagens de viagens de quando a pessoa tinha, sei lá, 30 anos a menos, com um corpo completamente diferente do que ela tem hoje. Então é uma pessoa que vive de lembranças do passado e ela tem dificuldade para se ancorar no que está acontecendo no presente. Isso é muito ruim, porque às vezes ela deixa passar oportunidades, pessoas, acontecimentos, experiências, e ela vive num processo muitas vezes de tristeza e saudosismo. Ah, quando eu trabalhava naquele local, a minha vida era de tal forma, mas a culpa é de não sei quem que me mandou embora. Então ela tem toda uma história em cima daqueles objetos, daqueles móveis que estão ali na casa e que trazem esse sentimento ruim. Pode ser objetos, pode ser imagens, pode ser fotos, tudo que traz experiências que não são do que ela está vivenciando agora. Às vezes é de relacionamento passado, então ela guarda, mesmo que está ali dentro de uma gaveta, aquela energia ela está reverberando no espaço. Então, por mais que esteja, entre aspas, escondida dos olhos físicos, não está do coração. Então, o coração emana aquela tristeza, aquele luto, aquela, muitas vezes, mágoa, e faz com que a pessoa fique vibrando naquela energia, impedindo que a vida dela flua. Ela fica como uma âncora segurando com amarras energéticas aquelas experiências que ela já viveu. E a vida não pode fluir, com certeza. Ela fica travada e fica trazendo emoções ruins para a pessoa, fazendo com que a pessoa não prospere. O segundo tipo de casa, de ambiente que trava a vida das pessoas que moram ali é a casa do caos.
Sim, é a casa sem organização. É a casa uma verdadeira bagunça. Não só a bagunça física, mas a bagunça mental também. O que seria isso, Elaine? Então a casa precisa ficar impecável, extremamente organizada, com tudo dentro do lugar? Não necessariamente. Depende do que a gente está entendendo como a organização. A gente sempre precisa entender que a casa precisa ser usada, ela precisa ter vida. Então, claro que a bagunça ordenada, ela vai fazer parte dessa casa, e isso é incrível, porque todos os ambientes da casa precisam de uma energia circulando, e é óbvio que as coisas vão sair do lugar e nem sempre a gente tem a disposição de arrumá-las de imediato. O importante é que a casa tenha uma organização de ações, uma organização visual, que nada esteja ali emaranhado, sabe? Aquela casa com vários quartinhos da bagunça, várias gavetas desordenadas, uma despensa com um monte de produtos fora da validade, um guarda-roupa cheio de roupas que não servem mais, sapatos fora do lugar, sapatos que eram para estar na sapateira, vivem lá na lavanderia para serem lavados, mas que nunca acontece e começam a ser acumulados. Então, peças fora do lugar, na cozinha, frigideira para um lado, panela para o outro, sem uma ordem de funções também. Então, tem lá a cozinha que é cheia de material escolar do filho que fez a lição e largou lá, ou uma cama, um quarto que é meio home office, então é misturado, computador dentro do quarto, então as funções dos ambientes também têm uma desordem. Na sala de jantar, em cima da sala de jantar tem roupas dobradas que nunca saem de lá. Então, essa desordem, esse caos, que a gente chama da casa do caos, ela é um reflexo de uma mente desordenada, de uma emoção desordenada. Então, muito provavelmente, é uma cabecinha que está ali vibrando sem um planejamento de vida, sem uma ordem de ações, sem um plano maior para o ano de metas, para a semana, sei lá, não necessariamente do ano, para o semestre, trimestre ou diário. Ela não tem essa rotina. Ela mal sabe as metas e propósito da própria vida. Então, essa casa do caos, ela se reflete numa trava muito profunda. Por quê? Porque se você não sabe para onde você vai, você não consegue traçar um caminho lógico e com clareza. Isso reflete em todas as áreas da vida, não só na parte financeira, como também na parte emocional e principalmente na parte da saúde. É aquela pessoa que também se alimenta em desordem. Coisas do café da manhã, ela come próximo ao almoço, aí ela perde a fome, ela não tem fome na hora de almoçar, daí ela vai almoçar 4 horas da tarde, e aí ela bagunça toda a alimentação dela. Ela normalmente está com uma saúde debilitada por desordem também do que ela traz para dentro do corpo dela. Então, quando a gente observa uma casa do caos, existem pessoas ali com uma desordem muito profunda de vida interior. E óbvio que a vida não vai fluir, a vida vai ficar travada sim. Porque imagina um emaranhado. Imagina que você tem que passar por uma estrada fluida. Sabe aquelas estradas que a gente pega para viajar? Que você olha, está fluida, então você desliza com o carro. Agora imagina ter ali travas, blocos, pedras, elementos que vão fazer com que você não flua, não dirija ali naquela estrada de forma próspera. É isso que acontece com a casa do caos. Ela tem bloqueios, ela traz bloqueios energéticos que faz com que a pessoa não tenha nem clareza do caminho próspero que ela quer vivenciar na própria vida. O terceiro e último tipo de casa é a casa sem alma. É aquela casa sem personalidade. É aquela casa que você entra e a pessoa nem se conecta. A pessoa nem gosta de ficar na própria casa porque não se sente bem. Ela não se sente pertencendo àquele ambiente. Lembrando que a nossa casa é o nosso refúgio interior. É onde a gente
se conecta com a nossa própria energia e conecta e traz do universo mais energia para que no próximo dia a gente possa fluir adequadamente na vida. Pois é, a casa sem alma é uma casa triste, é uma casa doente, é uma casa sem vida, é uma casa muito cheia de mágoas, principalmente. Normalmente a casa sem alma é uma casa onde a pessoa tem baixa autoestima, baixo poder pessoal. Ela não acredita que ela pode fazer e mudar a própria vida através da própria energia, da própria ação, do próprio comportamento. Ela delega a energia dela para o outro. Ela acredita que o outro é melhor, que o outro pode direcionar a própria vida dela. Então ela cria uma dependência emocional muito grande com as pessoas ao redor dela. E normalmente são as pessoas que ela mais ama. Então é uma pessoa frágil, entre aspas, porque todo mundo tem um poder pessoal, mas ela não consegue acessar esse poder dela. Então a casa sem a personalidade reflete a própria energia dela, a consciência dela desconectada da própria vida. Então, ela não tem poder pessoal, vamos dizer assim. Traz segurança para a própria vida. Ela é insegura. Então, falando aqui, olhando para os 3 tipos de casa, a casa do passado, a casa do caos e a casa sem alma, os 3 tipos de casa criam travas energéticas que fazem com que a pessoa não prospere. Mas sempre lembrando que as casas, elas são reflexos das casas interiores das pessoas que habitam aquele local. Então, a principal cura dessas casas é o autodesenvolvimento. Sim, é o autoconhecimento. Através do autoconhecimento da pessoa buscar as crenças que ela tem, os sabotadores internos, as dores, traumas que ela carrega durante toda a vida dela e que estão refletindo no ambiente dela, quando ela começa a olhar para isso, para as sombras dela, ela busca a cura interior que vai refletir no ambiente. E aí esse ambiente, ao invés de travar a vida dela, vai impulsionar a prosperidade como uma ferramenta de evolução, ok? Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais, vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link de uma aula que chama-se Procrastinação ou Ação, que fala bastante desse tema e desses 3 tipos de casa para você aprender mais e também como curá-la, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Gratidão pela tua presença. Até mais!